Fala galerinha do YouTube, quem fala com vocês é o CP trazendo mais um vídeo para o canal. Tudo bem com vocês? Tudo bem comigo? No vídeo de hoje eu quero falar sobre um assunto muito polêmico e muito interessante. Para quem não sabe, eu tenho uma série aí de Anjos e Demônios e Batalha Espiritual, eu vou deixar na descrição para você assistir. O assunto de hoje ele é muito sério, pessoal, porque é muito comum as pessoas confundirem doenças, doenças físicas, emocionais e mentais com possessão demoníaca, tá? Então pode acontecer com você ou comigo ou qualquer um de estar numa igreja e de repente, acontecer alguma coisa diferente, uma irmã demonstrar comportamentos diferentes ou um irmão da igreja demonstrar comportamentos diferentes e você tem aquela dúvida se é um caso de possessão ou se é um caso de tratamento médico, tá, pessoal? Então, na verdade é bem difícil de você separar as coisas. Por quê? Tanto a possessão demoníaca, pode levar a doenças e é muito comum que todas as doenças sejam causadas por possessão demoníaca. Lembra sempre que Satanás podem sim causar doença na pessoa. Lembra lá de Jó? Ele estava enfermo, E Deus permitiu que isso acontecesse na vida de Jó para provar o seu valor, para provar o amor que ele tinha por Deus, tá? Então é interessante você entender isso, porque sim, Satanás ele pode causar doença nas pessoas. Mas só que muitas das vezes aquele sentimento, aquela reação da pessoa não é uma possessão demônica, tá? Então a gente precisa separar muito bem isso, tá bom? Uma outra coisa interessante é que você tem que se preparar para determinadas ocasiões na igreja, tá? E vamos supor que você está na sua igreja, de repente acontece alguma coisa diferente, Uma pessoa tem um comportamento diferente. Aconteceu, na congregação, um amigo meu estava contando, que uma irmã, ela se sentiu mal e ela caiu no chão, começou a rodar e quebrar as cadeiras. Então, o que é isso? Tá? O que pode ser isso? Então a gente tem que fazer uma pequena investigação e eu queria passar para vocês mais ou menos como que vocês fazem. Cara, é muito complexo esse assunto, não tem como te dar o beabá. A vida é complicada, Você tem que tentar agir da melhor forma possível, tá? Talvez as ferramentas que eu vou te dar aqui nem sirva para você, porém pode ser uma base muito boa para determinada ocasião. Então você precisa fazer uma investigação do que está acontecendo, tá? Para saber se aquilo ali é um caso médico ou é um caso, de libertação. Então vem comigo. Bom, primeiro você tem que fazer uma investigação. Antes de fazer essa investigação, você tem que estabilizar a situação, Então, vamos supor, você chegou na sua igreja, começou ali um reboliço, Uma pessoa começou a ter sintomas, se manifestar e começou a falar diferente, começou a ter reações diferentes. O que você tem que fazer? Você tem que estabilizar a situação. De que forma? Vem comigo. De forma tranquila, você vai chegar até a pessoa, vai tentar conversar com ela com calma, estabilizando a situação e acalmar tanto a pessoa quanto a igreja. E isso é fácil? Não é fácil, é um desafio, Mas um bom líder tem que estar preparado para esse desafio. Você não pode colocar nem a pessoa em risco e nem os outros. Então é recomendável você separar aquela pessoa ali, levar para uma sala ou então levar para um lugar mais confortável possível, para tentar conversar com aquela pessoa e acalmá-la e também não deixar a igreja sair do controle. Então você precisa de uma equipe bem preparada para te ajudar nessa situação, tá? Então o primeiro passo é estabilizar essa situação e tentar acalmar a pessoa. Segunda coisa, você tem que ver o histórico da pessoa. Procure ali na igreja parentes ou familiares dessa pessoa ou até mesmo conhecidos, dessa pessoa, para ver se existe relatos de histórico de alguma coisa que aconteceu com essa pessoa parecida, Às vezes isso não é novo, Às vezes já aconteceu isso, essa pessoa desmaiou, ou essa pessoa teve essa dor de cabeça, essa tontura, ela caiu no chão. Então procure saber o histórico dessa pessoa.
das pessoas da igreja, né? Principalmente você que é pastor. Então procure saber dos familiares, das pessoas que estão ali, eles vão te contar alguma coisa. Então, um exemplo que aconteceu recentemente foi na roça, né? Foi numa cidade bem pequena, um sítiozinho pequenininho, né? Onde todo mundo se conhece. Essa senhora de idade, ela mora sozinha, tá? E o irmão dela também não é muito bem de saúde, ele tem problemas mentais, né? E aconteceu isso, né? Dela. Então, procure fazer essa investigação, esse histórico, né? Então, procure perguntar aos irmãos, olha, o que aconteceu com essa pessoa? Ela já teve hábito assim, né? É uma doença? Procure descobrir o histórico dessa pessoa. Terceiro passo, investigue se tem problemas de saúde relacionados a essa pessoa, tá? Se ela tem algum parente ou membro da igreja que possa te ajudar, né? Para ver se ela tem uma pressão alta, uma tontura, né? Uma diabetes, o que essa pessoa tem que está levando a esse problema de saúde, tá? Na maioria das vezes que acontece isso, muitas das vezes é problema de saúde, não é demônio, tá? Então a gente tem que investigar isso aqui também. E os membros da igreja podem te ajudar nesse sentido, fazer esse histórico e esse levantamento aí. É importante também, pessoal, você estar sempre preparado. Pode ser que a situação que você está enfrentando é uma possessão demoníaca ou pode ser um problema de saúde. Então é sempre bom estar preparado. E como é essa preparação, né? Sempre esteja preparado com leitura bíblica, oração, jejum, adoração e peça perdão dos pecados antes de mais nada, tá? Antes de tentar resolver um problema do outro, você tem que resolver o seu. Peça perdão dos seus pecados, né? Confesse para Deus, né? Peça misericórdia dele, né? E peça sabedoria dele para tentar te ajudar a resolver essa situação. E quinto passo, você precisa entender que toda autoridade vem de Cristo. Você é apenas, né, um servo do Senhor que se dispôs a ajudar aquele irmão, tá? Nós não temos poder de expulsar demônio no nosso nome. O poder de expulsar um demônio é de Jesus, tá? Então, você fez aquela investigação, você acalmou a pessoa, você sabe mais ou menos como é que é o histórico da pessoa, tá na hora de você começar a conversar com essa pessoa de forma tranquila, né? Fazendo algumas perguntas, fazendo uma investigação mais aprofundada. Então você vai começar a fazer algumas perguntas para essa pessoa, né? Por exemplo, após ela acalmar, né, você vai dirigir a pessoa de forma tranquila e faça algumas perguntas, tipo, ver se ela está consciente. Pergunta a ela, olá, como você se sente? Onde você está bem, né? Sente alguma dor? Sabe o dia que é hoje? Onde você mora, né? E pergunta coisas desse tipo, coisa que ela possa te responder. Só por essas perguntas você saberá se tem ou não um problema espiritual na pessoa, porque quando é um problema espiritual, normalmente as pessoas nem fazem respostas não. Se perguntar pro diabo, né? Como você se sente? Eu me sinto bem. Ele vai falar uma coisa desse tipo, né? Então você saberá só por essas respostas aí, se ele ficar calado e não souber responder, você saberá que é uma possessão demoníaca. Aí você pode fazer perguntas religiosas também. Você conhece Jesus? Você serve a quem? Quem cuida de você? Você crê em Deus? Então são perguntas bem chave. Após certificar da investigação, você saberá se é um caso espiritual ou físico. Então, ao fazer essas perguntas, né, por exemplo, você conhece Jesus? Se for o diabo, ele logicamente vai desconversar, não vai querer falar de Jesus, ele não vai falar que serve a Deus, ele vai falar que detesta a Deus, ele vai falar que não suporta o Senhor, né, coisas desse tipo. Então, de acordo com as respostas, você vai definir, isso aqui é um caso, né, de médico, isso aqui é um caso de oração. Então você vai ter algum parâmetro, tá? Então, recapitulando, faça o histórico, né? Veja o levantamento de maior possível de informações que você tiver ali na igreja, com os membros, com os parentes. Isso é muito importante. Segundo passo, faça perguntas de forma tranquila para a pessoa, né? E tenta ver quais são as respostas que ela dá. De acordo com a resposta, você vai perceber claramente se é uma possessão demoníaca ou não, tá? Bom,
Aí você vai tomar uma decisão final. Essa decisão final você tem que avaliar o seguinte: bom, você está ali investigando, fez algumas perguntas, levantamento de histórico, você vai saber se precisa chamar uma ambulância ou se você precisa fazer uma libertação ali, né? Um exorcismo que a gente chama, tá? Então é muito bom você entender e separar essas duas coisas. Apenas com aquela pergunta você sabe. E eu vou dar um exemplo para você. Você chegou na igreja e você conhece uma determinada irmã da igreja. É uma irmã dizimista fiel, vai todo culto, ora fervorosamente. Dificilmente, não estou falando que é impossível, mas dificilmente essa irmã ela vai ter um caso de possessão demoníaca, né? Você há de convir que é uma irmã que está sempre frequente, conhece a palavra, está orando e tal. O diabo afasta dessa pessoa. A Bíblia diz, né, em um versículo, que achegar-me-ei, buscar a Deus de todo o vosso coração e ele se achegará a você e o diabo fugirá de você também, tá? São 2 versículos, né? Então, é importante você fazer esse levantamento, essas perguntas, e você vai tomar a sua definição fiel. Aí você olha lá, a irmã, ela é fiel, ela está ali e tal. Provavelmente isso não é um caso de possessão demoníaca. Aí se você vai conversando com ela, ela vai te dar algumas respostas, você vai ver claramente que é, né, um caso de tratamento médico, né? Isso ela vai te responder, mesmo que ela estiver confusa, as respostas dela não são casos de possessão demoníaca. Você pergunta para ela, você crê em Deus? Ela fala, eu creio. Só dela falar isso não é possessão demoníaca, tá? Você acredita em Jesus Cristo? Ah, eu acredito. Então, o diabo, ele não responde assim, tá bom? Então, você vai começar a fazer algumas investigações e você vai saber. Pronto, CP, eu entendi, o meu entendimento levou a crer que essa pessoa, ela não tem um caso de possessão demoníaca, ela tem um caso hospitalar. Você vai ligar rapidamente para a ambulância, tá? E chamar essa ambulância, porque pode ser casos graves, tá? Toda vez que a pessoa chega a demonstrar sintomas estranhos assim, normalmente é caso muito grave. Eu vou mostrar para vocês aqui alguns tipos de casos que pode ser. Agora, se você definiu que é realmente possessão demoníaca, você percebeu ali que o diabo estava falando através da pessoa, que estava com sintomas estranhos, aí você tem que partir para o exorcismo, tá bom? Bom, então eu vou falar um pouquinho aqui da ciência e religião. Tanto um quanto o outro são causas, né, comuns, tá? E lembrando que o diabo pode levar a pessoa a ter qualquer doença, desde depressão, né, síndrome de pânico, doenças físicas, câncer. O diabo pode levar essas doenças na pessoa. Se você não acredita, assista aí a minha série de Batalha Espiritual e Anjos e Demônios, que eu mostro lá para você vários exemplos de que o diabo já fez isso na Bíblia, tá bom? Então, vou mostrar aqui para vocês que a ciência, por exemplo, ela fala da síndrome de pânico, né? A pessoa está com síndrome de pânico. O diabo pode levar isso? Sim. E ele normalmente é o causador de todas as doenças. Às vezes pode ser que não, mas na maioria das vezes é o diabo que leva depressão, síndrome de pânico. Agora, se tu perceber que é uma possessão demoníaca, né, vai ser um trabalho religioso, né, e não mais médico, né? Você tem aí a esquizofrenia, que é uma doença terrível, que a pessoa ouve vozes, vê gente morta, né? E nós temos um caso de perturbação familiar, que já é um caso de possessão demoníaca, religiosa, né? Nós temos alucinações, pessoas verem coisas que não deveria, e temos agressividade também relacionada à possessão demoníaca. Nós temos depressão, que é uma doença clínica, e nós temos doenças físicas também. Nós temos aí insônias, né? E muitas outras coisas, como falta de controle. Tudo isso pode ser da medicina ou pode ser religioso, tá? Então, é muito difícil realmente de identificar, não é fácil, é complexo, tá? Mas a gente tem que fazer o nosso melhor, sempre buscando oração e conhecimento de Deus. Bom, CP, eu percebi que a pessoa não tem problema religioso, ela não precisa de um exorcismo, ela precisa do quê? Ela precisa de um médico. Você vai ligar urgentemente para o SAMU, para o bombeiro, seja lá o que for, ou se for possível levar a pessoa até o médico, tá? Para que ela receba o tratamento médico, ok?
Não, CP, eu estou percebendo claramente que é um caso de possessão demoníaca. Eu não tenho dúvida. A pessoa falou umas coisas estranhas, ela usou uma voz que não é a dela, ela não aceita a mensagem de Deus, ela repudia Jesus Cristo. Então é bem parecido um caso de possessão demoníaca. E quando for um caso de possessão demoníaca, como é que fazemos? Nós vamos, iniciar o exorcismo. O exorcismo é um negócio que não é fácil, tá? Mentira. Quem diz que é fácil, não é fácil. Eu mesmo prefiro não fazer, tá? Eu fiz uma vez, não gostei, tá? Não tinha ninguém para fazer, eu fiz. Acabou que não era, possessão demoníaca, a pessoa estava apenas com depressão mesmo, não era, porque eu fiz algumas perguntas de Jesus, ela falou, eu creio em Jesus e tal. O diabo não deixa de falar isso, tá? Então, não era caso de possessão demoníaca, era um caso clínico, era um caso de tratamento de depressão, beleza? E aí a gente indicou a pessoa para ir, para um tratamento psicólogo e tal. É isso que tem que ser feito. Agora, você determinou que é um caso religioso, é um caso de exorcismo. Como que é a questão do exorcismo? Vem comigo. Então, o diabo, como você sabe, ele é um parasita. E todo parasita, ele quer, estar junto do seu hospedeiro. E toda vez que o diabo está dentro do hospedeiro, ele está ocupando ali, ele gera reações adversas. Por quê? Porque normalmente a pessoa tenta tirar ele e ele vai e não deixa sair. E aí começa a ter alguns sintomas, que é aqueles sintomas do diabo mesmo, que é a agressividade, ele começa a fazer coisas estranhas e tal. Então o diabo tem essa questão de ser um parasita. E eu gostaria de te pedir para assistir minha série aí de Anjos, Demônio e Batalha Espiritual, que eu explico melhor isso lá, tá bom? E quando você põe a cruz, você fala de Jesus, ele não tem jeito. Ele tem que afastar da pessoa, ele liberta a pessoa. Então, Jesus, ele entra na vida da pessoa e liberta ela dos cativos de Satanás, tá? Isso é muito comum acontecer quando a pessoa vai para a igreja, ela recebe a Cristo. Por isso que o diabo tenta de toda maneira não deixar a pessoa ir para a igreja, tá? Sabe aquela hora que você tem que ir para a igreja e dá uma preguiça? Então, é o diabo trabalhando, tá? Então, a cruz separa, Jesus separa o diabo da pessoa. A pessoa torna-se ao seu estado natural de felicidade e o diabo fica ali separado dela, preso, no local ali de frio, como está mostrando aqui, e ele está separado da pessoa. Bom, e o exorcismo é justamente isso, você usar de ferramentas religiosas para separar o diabo, da sua vítima. Ele estava ali parasitando uma pessoa, você usa a palavra de Jesus, o nome de Jesus, e expulsa o mal daquela pessoa. É justamente isso que é o exorcismo, resumidamente, tá? O que você precisa antes de fazer o exorcismo? 2 passos: identificar se realmente aquilo é uma possessão demoníaca ou um caso clínico, tá? Identificou que é uma possessão demoníaca, você tem que identificar com que casta você está trabalhando. Existem diferentes castas diabólicas, desde as mais simples até as mais avançadas, que exigem mais capacidade, Então, você tem que fazer essa identificação. Então, o primeiro passo, é você identificar, como está esse estado de possessão demoníaca da pessoa. E segundo passo é você dar uma ordem, tá? Através do nome de Jesus. Você vai falar: em nome de Jesus, é no nome do Senhor Jesus Cristo que eu te dou uma ordem, saia desse corpo. E se tu tiver fé de verdade, no seu coração, se você não for uma pessoa falsa, com fingimento, porque tem muita gente fingida que diz que é serva do Senhor, não vai funcionar. Tu tem que ser servo de Deus. E se você estiver preparado, principalmente com jejum, com oração, o diabo pula fora da pessoa, nem precisa muito tempo não. Você vai falar: eu te dou uma ordem no nome do Senhor Jesus, você tem que sair agora. E ele sai, pessoal, e ele sai, tá bom? Se ele não saiu e aquele sintoma ainda continua, provavelmente não é uma possessão demoníaca, tá? E aí o diabo sai quando Jesus chega, no pedaço, ele sai. E lá no curso de possessão eu falei que ele deixa, e quando Jesus vem, ele deixa um poder grande ao redor da pessoa, que ele fica longe da pessoa, tá? Mas isso você tem que assistir meu curso.
Uma coisa muito importante que você tem que entender na possessão demoníaca: o objetivo principal de fazer o exorcismo não é para você se exaltar, não é para você dizer, olha, eu sou o exorcista. Não. O objetivo principal são dois: libertar a vida do mal, e o segundo objetivo, exaltar o nome de Jesus. Se você não tiver em nenhum desses dois objetivos, você está fora da palavra e com certeza seu exorcismo não vai dar certo, tá bom? Então, qual é o objetivo? Vamos aqui, ó. O objetivo principal, então, de expulsar o diabo da pessoa é que o nome do Senhor Jesus seja usado para salvar a vida e ao mesmo tempo glorificar a Deus, porque no momento que aquele mal sai da pessoa, ele saiu mediante ao poder de Deus, e ali nós devemos glorificar o nome de Deus, porque Deus providenciou a salvação para aquela vida. E não poderia deixar de falar que tem alguns versículos chaves, não são todos, mas são alguns muito importantes que você tem que estar sempre na ponta da língua. Quais são eles? Estes sinais acompanharão os que creem, em meu nome expulsarão demônios, falarão em novas línguas. Marcos 16, 17. E ela continuou fazendo isso por muitos dias. Finalmente Paulo ficou indignado, voltou-se e disse ao Espírito, em nome de Jesus Cristo, ele ordeno, saia dela. No mesmo instante o Espírito a deixou. Relembrando aquilo que eu falei, em nome de Jesus Cristo, tá? Estes sinais acompanharão aos que creem. Em meu nome expulsarão demônios e falarão em novas línguas. Marcos 16, 17. Então eu sempre falo para as pessoas escolher alguns versículos chaves para andar na mente. Nem precisa você, decorar, não. É só saber. Não, eu preciso saber de Marcos 16, Eu preciso saber de João 13, 16, Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então tem alguns versículos que são muito importantes você saber como crente, tá? E muitas das vezes a gente tem esquecido desses versículos e temos esquecido que nós somos cristãos. Tá? Então, para encerrar o vídeo, para vocês que assistiram até aqui, o vídeo ficou um pouquinho longo, eu queria agradecer a todo mundo que assistiu. Primeira coisa que tem que fazer, um levantamento, um histórico para saber qual é o tipo de sintoma daquela pessoa. Será que é um caso de possessão demoníaca? Investigue ali na igreja, converse com os membros, eles vão te falar, não, essa pessoa aqui, ela tem um problema de diabetes dela cai e fica, E quando ela cai, a pessoa começa a cair no chão, fica zonza, não entende do que está falando. É muito comum doenças clínicas dar isso, Doenças cardíacas e outros tipos de doenças neurológicas, Então você tem que fazer uma investigação ali com a família e com os membros da igreja. Segundo passo, muito importante, é você fazer algumas perguntas para aquela pessoa, a fim de saber se ela está entendendo você, se ela conhece onde ela está, se ela conhece o dia, a data, e perguntar também se ela aceita Jesus Cristo, se ela conhece Deus, tá? Então essas perguntas vão te direcionar a saber que ela é ou não um caso de possessão demoníaca. Se não for um caso de possessão demoníaca, tu vai orar com a pessoa, tá? Vai chamar o SAMU, os médicos, vai levar a pessoa até um hospital, vai orar por ela e pronto. Se for um caso de possessão demoníaca, é preciso fazer o exorcismo. Recomendo uma pessoa mais experiente, tá? Se você não tem experiência, eu não recomendo fazer, tá? Mas se tu quiser fazer, esteja preparado com jejum, com oração, E use o poder de Deus, é Deus que expulsa o demônio através do nome de Jesus Cristo, tá? Mais coisas sobre isso, se você interessou, vou deixar aqui embaixo a minha série completa de anjos, demônios e batalha espiritual para você assistir. Cara, eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo. É muito comum acontecer isso na igreja. Às vezes uma senhorinha de idade desmaia, tem um problema ali de saúde e você tem dúvida se é possessão demoníaca ou se é apenas um caso de saúde. Normalmente é caso de saúde, mas lembra também que o diabo causa problema de saúde, tá bom? Então fique com Deus, se inscreva no canal, deixa o like, valeu e ó!